186. Viver em outro mundo. Capítulo 1043. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado a fonte do rio de sangue estava aqui. Zhao Ai já podia afirmar neste ponto. Ele imediatamente ordenou para Lotus de sangue avançar na direção da caverna. Assim que ele chegou, Zhao Ai rapidamente pôde sentir a mudança no ambiente. A água dentro da caverna era mais espessa e também tinha um cheiro mais forte. Mas embora o cheiro fosse forte, não era algo que chocasse uma pessoa. Ao invés disso, esse cheiro faria uma pessoa se sentir mais energética e confortável. Além disso, Zhao Ai também descobriu que haviam muitas bestas espirituais de sangue dentro da caverna. E essas bestas eram todas vermelho sangue, e eram quase transparentes. Elas eram muito bonitas. Contudo, Zhao Ai pôde sentir que cada uma dessas bestas tinha uma força formidável. Cada uma delas não era mais fraca que a de Zhong. Se a força de Zhao Ai não tivesse aumentado até seu estado atual, então ele não seria páreo contra essas bestas espirituais de sangue. Essa caverna não era muito grande, tinha cerca de 1 metro de diâmetro. A água de sangue se estendia até 50 centímetros de profundidade. Mas nas profundezas desses 50 centímetros estavam as bestas espirituais de sangue mais poderosas. Depois de ver essa situação, Zhao Ai soube que seria realista para ele entrar e lutar. Por causa disso, Zhao Ai não teve escolha além de parar na boca da caverna. O que foi estranho era o fato de que as bestas espirituais de sangue não o atacaram, apesar dele estar na entrada da caverna. Essa foi a diferença comparada às bestas que Zhao Ai tinha conhecido antes. No final, ele só pôde liberar suas agulhas de sangue para pesquisar dentro da caverna. A agulha era um objeto inanimado, portanto as bestas espirituais de sangue ignoraram sua presença. Enquanto isso acontecia, Zhao Ai entrou no espaço e olhou para o monitor junto das meninas. Eles sabiam que haviam achado a fonte do rio. A agulha de sangue voou por mais de 10 metros além da caverna antes de chegar em outro espaço aberto. Zhao Ai e as meninas não esperavam que essa fosse uma área tão gigante. Havia um grande lago vermelho sangue dentro deste espaço. Havia uma ausência distinta de névoa negra acima do lago. Da superfície do lago ao teto da enorme caverna estava uma área vazia de 100 metros. As paredes da caverna naturalmente foram feitas de ossos, dava uma aparência forte e firme. Zhao Ai comandou as agulhas de sangue para sobrevoar o local todo. Então de repente, a atenção dele foi presa por um enorme pilar de pedra no meio do lago. O pilar era enorme. Com um diâmetro de 5 metros, o pilar se estendia 100 metros para cima. Inesperadamente, o pilar de pedra na verdade era oco. Além disso, Zhao Ai pôde notar que a névoa negra deste espaço estava sendo sugada pelo pilar de pedra. Depois dessa descoberta, Zhao Ai no mesmo instante sentiu vontade de entrar no pilar de pedra para dar uma olhada. Porém, começou a sentir que esse pilar pode ser uma daquelas coisas que ele viu na TV. Era como quando alguém usa um canudo para respirar embaixo d'água. Com o pensamento dessa cena, Zhao Ai perdeu a coragem de entrar no pilar de pedra. Ele não queria se tornar a comida de outra pessoa. Além do pilar de pedra, Zhao Ai achou uma nascente não muito longe do pilar. Havia um fluxo contínuo de água de sangue vindo daquela nascente. Era bastante espetacular. Após olhar para essa cena por algum tempo, Zhao Ai mudou seu foco para o fundo do lago. Ele já sabia que esse lago era a fonte do rio de sangue. Quando a força espiritual de Zhao Ai vasculhou abaixo da superfície do lago, ficou chocado. Plantas vermelho sangue cresciam em todas as direções. Ele também pode ver bestas espirituais de sangue nadando tranquilamente. Também haviam rochas de aparências grotescas brilhando no meio das plantas. Zhao Ai não esperava abaixo do lago fosse iluminado. Ele rapidamente comandou as agulhas de sangue para explorar a vizinhança, projetando as descobertas no monitor do espaço. Mas à medida que as agulhas de sangue continuavam, Zhao Ai não pôde deixar de encarar. Esse lago era simplesmente um poço enorme, era muito profundo. Já tinha chegado ao ponto onde a área em volta das agulhas de sangue quase se tornaram completamente escuras. O pilar que estendeu do lago tinha um buraco do seu lado. Era esse buraco que fornecia a água de sangue da nascente.
Zhao Ai comandou a agulha de sangue para ir direto para baixo. Depois de mergulhar por 10 minutos, Zhao Ai de repente localizou um telhado. Ele não viu errado, era realmente um teclado. Era um azulejo, e após olhar para o telhado, parecia estar completamente preservado. Zhao Ai encarou, então ele rapidamente fez a agulha parar. Ele não esperava ver um telhado aqui. Além disso, era um telhado bem preservado. Esse telhado não parecia estar destruído ou danificado, o que fez Zhao Ai achar ainda mais estranho. Se essa estrutura fosse construída e mergulhada em um corpo d'água tão profundo, não deveria ter sido preservada tão bem. Essa estrutura sendo bem preservada só significava uma coisa: foi construída embaixo d'água. Além disso, Zhao Ai notou outra coisa: as redondezas dessa estrutura não tinha nenhuma besta espiritual de sangue. Havia somente plantas presentes, nenhuma besta. Por causa desse encontro incomum, Zhao Ai decidiu ser mais cuidadoso. Ele investigou as redondezas e não encontrou mais nada. Porém, descobriu que o campo de observação das agulhas de sangue parecia ter sido restringido. A distância normal das agulhas de sangue era de 10.000 metros. Mas agora, mal conseguiam atingir 1.000 metros. A supressão tinha atingido mais de 10 vezes. Laura e as meninas também estavam olhando para esse local estranho. Ninguém falou uma palavra. Todos eles estavam encarando o monitor, tentando procurar por algo. Neste momento, Zhao Ai viu dois pilares bem atrás dessa estrutura. Isso o deixou confuso. Ele lembrou que havia apenas um pilar saindo da superfície do lago. Como é que havia duas? Depois de olhar em volta e ver que não havia perigo iminente, Zhao Ai comandou as agulhas de sangue continuarem seu mergulho. Logo, um local gigante foi projetado no monitor. Havia apenas um grande salão dentro do local. Não havia paredes, apenas um fino chão pavimentado em pedra. O salão inteiro tinha cerca de 50 metros de altura, 200 metros de comprimento e 100 metros de largura. As paredes externas do palácio eram feitas de um tipo de pedra. Essa pedra não era vermelha, era apenas o tom d'água vermelho sangue que fazia a parede parecer vermelha. Zhao Ai pôde ver o azulejo no topo deste salão. As luzes piscantes destas telhas pareciam deslumbrantes. Zhao Ai deu 2 voltas fora do grande salão. Ele não achou mais nada de especial. Havia uma placa que estava pendurada na frente do salão. Porém, os caracteres usados para escrever essa placa era algo desconhecido para Zhao Ai. Ele não conseguia entender nenhuma palavra. Fora do palácio estavam 99 degraus de pedra. Zhao Ai as contou enquanto as agulhas de sangue entravam no salão. Após entrar no grande salão, Zhao Ai ficou chocado. Passando pelo portão, era possível ver um caldeirão de cobre. Quem sabe por quanto tempo esse caldeirão existe? Ele era esculpido com padrões complexos. Havia flores, montanhas, pássaros, insetos e tudo mais que pode ser encontrado no mundo. No entanto, a atenção de Zhao Ai não estava no caldeirão de cobre. Dentro deste grande salão, além do caldeirão de cobre, estava um coração extremamente gigante flutuando no local. Esse coração gigante tinha 40 metros de altura, 100 metros de comprimento e algumas dezenas de largura. Quase encheu o grande salão inteiro. Zhao Ai sentou no espaço enquanto encarava atordoado o coração flutuante. Depois de algum tempo, conseguiu se acalmar. Então sua figura se moveu e ele apareceu dentro do grande salão. Após ver o coração de perto, Zhao Ai ficou ainda mais chocado. A carne e sangue deste coração era fresco, cada veia era claramente discernível. Enquanto Zhao Ai observava com cuidado o coração, se moveu de repente, fazendo um ciclo de batimento completo. O som de batimento foi como um trovão nos ouvidos de Zhao Ai. Ele ficou abalado, pois não esperava que esse coração ainda estivesse vivo e batendo. Quando viu isso, a expressão de Zhao Ai mudou. Nunca em seus sonhos esperaria ver um coração gigante vivo como esse. Era inconcebível demais. Zhao Ai olhou em volta. Ele queria verificar se havia entrado no corpo de alguém e não notado. Infelizmente, só encontrou as paredes do palácio. Porém, após olhar para as paredes, Zhao Ai descobriu que havia murais pintados nelas. Zhao Ai inspecionou com cuidado esses murais. Os desenhos eram muito exóticos. Embora esse local estivesse submergido por quem sabe quanto tempo, as pinturas ainda eram bem vívidas. Isso fez Zhao Ai concluir que esse palácio foi verdadeiramente construído com o pensamento de estar submerso na água. Zhao Ai navegou pelos murais,
Parecia que estava mostrando uma história. Embora não houvesse nenhuma escrita para explicar, Zhao ainda conseguiu entender. A primeira pintura era o caos, o nada. Então houve um enorme ovo neste espaço caótico. Dentro deste ovo estava uma pessoa. Quando essa pessoa cresceu, ele se libertou do ovo. Quando fez isso, acabou dividindo os céus e a terra. Após ver essa cena, o corpo de Zhao tremeu. Essa foi uma história igual a de Pangu contada na terra. O que esse local tem a ver com a terra? Enquanto pensava sobre isso, o coração de Zhao não pôde deixar de bater com ferocidade. Ele começou a olhar para as próximas pinturas e seguiu com a história. O corpo desse enorme deus virou a terra montanhosa. Porém, a história parece ter uma divergência o que? Nesta história, o corpo do ser não se tornou completamente parte da terra. Ao invés disso, este ser deixou seu coração para trás. Diferente da lenda chinesa, essa história não incluía Ladino, o que criou a natureza. Ao invés disso, quando este ser dividiu os céus e a terra, infinitos seres começaram a existir. Então um grupo de macacos descobriu o coração deste ser e o protegeu por gerações. Mas então, o coração lentamente transformou esses macacos. No final, os macacos evoluíram completamente e viraram humanos. Viver em outro mundo. Capítulo 1044. Esse grupo de macacos que viraram humanos não esqueceram de sua missão. Eles ainda protegeram o coração gigante. À medida que esses humanos ficavam cada vez mais numerosos, sua força também foi aumentando. Mas apesar dessas mudanças, eles ainda protegiam o coração. Eles até construíram um palácio para abrigá-lo. Então, fora do palácio, eles colocaram um caldeirão para que pudesse prestar seus respeitos. O mural foi pintado de uma maneira exótica. As linhas eram muito suaves, fazendo as pessoas sentirem como se estivesse olhando para um trabalho cheio de elegância, um trabalho que só pode ser feito por uma deidade. Mas as imagens seguintes retratavam algo diferente das anteriores. Os humanos começaram a lutar, dois grupos mataram um ao outro. A cena era afligida. Mesmo que fosse apenas um desenho, Zhao pode sentir um pouco do cheiro de sangue. Esses dois grupos eram divididos naqueles que queriam levar o coração e aqueles que queriam protegê-lo. Naturalmente, esses ideais diferentes causaram um conflito. Além disso, o conflito tornou-se cada vez mais feroz. A situação das batalhas estava ficando cada vez mais viciosa. Zhao teve que reconhecer a habilidade daquele que pintou o mural. Essas pinturas não eram muito grandes, mas cada painel foi desenhado de forma brilhante, muito real. Ele fez a pessoa sentir que estava experienciando o evento em primeira mão. As imagens seguintes ficaram mais trágicas. Mas estava claro que aqueles protegendo o coração estavam em desvantagem. Seus números estavam ficando cada vez menores. Depois de estar ciente de sua perda inevitável, aqueles que queriam proteger o coração se esconderam em segredo. Então destruíram o palácio que fizeram usando feitiços de alto sacrifício. E como essas pessoas eram muito fortes, quase o plano inteiro foi destruído. Enquanto isso, aqueles que queriam levar o coração romperam o firmamento e escaparam. Descrito na última pintura estava uma pessoa. Parece que era uma daquelas pessoas que protegiam o coração. O local onde estava parecia ser esse palácio. Zhao olhou para essas pinturas e não pôde deixar de soltar um longo suspiro. Ele olhou por todo o salão, mas falhou em sentir a presença de alguém. Isso deixou Zhao bem curioso. As pessoas protegendo o coração partiram. Depois de olhar um pouco mais em volta, Zhao descobriu que havia mais pinturas no chão. Ele avançou na direção daquelas pinturas e viu que de fato havia mais da história. A pintura descrevia a última pessoa protegendo o coração. Desta vez, ele já estava muito velho, em um estado quase incapaz de proteger o coração. Então Zhao viu a pessoa pegando o caldeirão do lado de fora e então colocou algo dentro. Depois, Zhao viu que a pessoa na verdade colocou um pequeno polvo no caldeirão. Em seguida ele colocou sua mão no caldeirão e o girou uma vez. O polvo ficou menor antes de virar o corpo principal da besta espiritual de sangue. Depois de ver isso, Zhao entendeu que as bestas espirituais de sangue foram feitas por essa pessoa usando um método secreto. Tudo porque ele queria que o coração fosse protegido. Na última pintura, a pessoa foi na direção do coração. Seu corpo brilhou antes de finalmente desaparecer. No momento que a pessoa desapareceu, o coração começou a bater. Zhao começou a entender. Quando o coração apareceu pela primeira vez, não batia. No entanto,
Era evidente que o coração não estava morto. Quando a última pessoa que protegia o coração descobriu que ele não podia mais protegê-lo, fez as bestas espirituais de sangue antes de inserir toda a sua força vital restante no coração. No final, o coração recuperou um pouco da sua vitalidade e começou a bater. Zhao também tinha certeza que a pintura foi feita antes do homem inserir sua vitalidade no coração. A pessoa sabia muito bem o que aconteceria se ele inserisse sua força vital no coração. E como esse foi o caso, ele desenhou a pintura de antemão. Zhao também entendeu por que não conseguiu encontrar a pessoa que protegia o coração, ele já tinha desaparecido. Depois de entender claramente o evento todo, o coração de Zhao não pôde deixar de se sentir pesado. Essas pessoas na verdade fizeram seu dever até o último homem. Isso estava além das expectativas dele. Desta vez, Zhao ficou ainda mais curioso sobre o coração gigante. Na visão dele, era impossível saber se esse coração era realmente de um Deus criador de mundos. Porém, essas pessoas na verdade desenharam a lenda. Também, parecia que eles não trataram isso como um mero mito. O conhecimento que eles evoluíram de macacos por causa do coração parecia estar enraizado no fundo de seus ossos. Desde que não conseguiu chegar ao fim disso, Zhao decidiu deixar para depois. Então olhou para o coração gigante, ele não sabia o que fazer com isso. Zhao voou devagar na direção do coração e observou ele batendo. Era uma batida muito profunda, mas parecia estar errático. Zhao pareceu formar uma conexão com o coração. Ele viu as pessoas que protegiam com afinco de geração em geração. Então no final, quando não podiam proteger mais, o último deles fez as bestas espirituais de sangue. O que Zhao estava olhando não era só para o coração gigante, era um pedaço de história. Um objeto de fé e um monumento de resiliência. Zhao não pôde evitar de tocar o coração. Quando sua pele entrou em contato com o órgão batendo, sentiu de repente uma enorme quantidade de força espiritual entrando na sua mente. A formação de abate dos 5 elementos agiu no mesmo minuto, mantendo-a fora. Contudo, Zhao descobriu que a força espiritual não pretendia atacar. E embora fosse mantida fora pela formação de abate dos 5 elementos, a resposta da formação não foi violenta. Somente bloqueou a força espiritual e não revidou. Zhao engasgou antes de checar a força espiritual com a sua própria. Então descobriu que a força espiritual realmente não pretendia atacar. Parecia que estava querendo repassar a informação. Após essa descoberta, Zhao imediatamente deixou a informação entrar. Essa força espiritual era como um tsunami. Assim que entrou na mente de Zhao, ele imediatamente desmaiou. Após ver Zhao desmaiar, Laura e as meninas imediatamente ficaram ansiosas. Kaeira apressadamente abriu uma fenda espacial e levou Zhao para o espaço. Depois que o corpo dele foi levado para o espaço, Laura imediatamente disse: Kaeira, dê uma olhada no irmão Ai. Veja se ele está ferido. Kaeira sentiu antes de fazer uma luz branca envolver Zhao. Depois de ver a falta de resposta de Zhao, as meninas ficaram ainda mais ansiosas. Entre aquelas presentes, apenas Beg permaneceu calma. Depois de ver o estado atual de Zhao, ela imediatamente disse: Irmã Laura, não precisa entrar em pânico. O jovem mestre está bem, ele só está digerindo algo. Laura e as meninas olharam confusas para ela. Meg sorriu levemente e disse: Eu já vi o jovem mestre nesta situação antes. Naquela época, o jovem mestre adquiriu o espaço. Como ele não conhecia sua função, a informação começou a inundar sua cabeça. Mas como havia muito para digerir, o jovem mestre não foi capaz de acordar por um tempo. Devemos enviar o jovem mestre para seu quarto. Deixe-o ter um descanso apropriado. Assim que elas ouviram Meg, as meninas começaram a se acalmar. O grupo rapidamente enviou Zhao de volta para seu quarto. Depois que tudo foi resolvido, elas foram beber chá na sala de estar. Laura olhou para Meg e disse: Meg, quando o irmão Ai ficou desse jeito, você estava com medo? Meg balançou sua cabeça e disse: Você não sabe o estado miserável que a família Buda estava durante aquela época. Pode-se dizer que a existência da família Buda era completamente dependente do jovem mestre. Ele não existira igual a família Buda não existir. Portanto, nos olhos do vovô e da vovó, contanto que o jovem mestre sobrevivesse, ficaríamos fortes. Se ele morresse, então morreríamos também. Laura e as meninas encararam. Elas não esperavam que Meg falasse sobre morte neste momento.
Litsi olhou para Meg e disse, sério? Você realmente estava pensando em morrer naquela época? Meg assentiu e disse, naquela época, o único herdeiro legítimo da família era o jovem mestre. Se o jovem mestre morresse acidentalmente, então perderíamos nossa razão de existir. O vovô e a vovó foram criados pela família Buda. Eles já haviam amarrado seu destino à família. Se a família Buda deixasse de existir, então eles também perderiam seu motivo de existir. Por causa disso, o vovô e a vovó estavam preparados para morrer se o jovem mestre morresse. Litsi e as meninas respiraram uma lufada de ar frio. Elas não esperavam que a situação chegasse a este ponto. O grupo olhou avidamente para Meg, esperando-a continuar. Meg sorriu e disse, vocês devem saber que naquela época, no Império Aksu, o velho imperador queria lidar com o rei do sul. E como a família Buda era a espada do velho imperador, estávamos bem no campo oposto ao rei do sul. Mas quando o velho imperador morreu, o próximo imperador foi alguém apoiado pelo rei do sul. Neste caso, como a família Buda poderia continuar existindo? Quando a família Buda estava à beira do extermínio, eles até fizeram o jovem mestre beber a água do nada. Depois que o jovem mestre bebeu a água, ele não acordou por vários meses. Depois de falar sobre isso, Meg não pôde deixar de se lembrar mais. O motivo pelo qual as pessoas não conseguiram exterminar completamente a família Buda naquela época foi porque ou estavam com medo dos meus avós ou simplesmente não se importavam. Quanto ao último, eles simplesmente achavam que o jovem mestre nunca mais poderia reviver o poder anterior da família Buda. Naquela época, o jovem mestre se tornou um criminoso famoso no Império. Além disso, o jovem mestre era muito fraco. Senão, a irmã Ruin não teria proposto remover seu noivado. Quando Ruin ouviu Meg falar sobre ela, ela não pôde deixar de corar quando disse, a reputação do irmão Ai no Império Aksu era bem terrível naquela época. Meg forçou um sorriso e disse, não apenas era terrível, era podre até o âmago. O jovem mestre até quis me estuprar. Mas por causa da minha resistência, ele não teve sucesso. Por causa disso, eu fiquei com muito medo dele mesmo depois de chegarmos nas Terras Negras. Eu nem mesmo tinha coragem para olhá-lo no rosto. Assim que Meg disse isso, as meninas ofegaram. Elas não conseguiam imaginar Zhao Ai em tal frase. Havia um enorme contraste com o atual Zhao Ai. Até mesmo parece que Meg estava falando sobre duas pessoas diferentes. Meg olhou para suas expressões e sabia o que elas estavam pensando. Ela sorriu amargamente e disse, o jovem mestre realmente era assim. Ele só acordou vários meses após ter bebido a água do nada. Quando acordou, já tínhamos chegado nas Terras Negras. E desde que acordou, o jovem mestre mudou. Ele começou a fazer as coisas com seriedade e raramente fez uma piada. Ele foi muito bom para nós e até mesmo com os escravos. Conceder o status de plebeu aos escravos foi ideia do jovem mestre. E agora que o jovem mestre tinha o espaço, a família Buda começou a se recuperar pouco a pouco. Pode-se dizer que sem o jovem mestre e o espaço, seria impossível alcançarmos o reino divino, reino demoníaco e os outros planos. Laura e as meninas assentiram. Todas elas sabiam o que aconteceu depois disso. Primeiro de tudo, sem Zhao Ai ou o espaço, as pessoas do continente Arcon já teriam morrido ou virado escravos. Eles ainda não estariam cientes sobre os infinitos mistérios do reino divino, bem como as infinitas bestas mágicas do universo. Meg cresceu junto com Zhao Ai, então ela conhecia tudo sobre ele desde a sua infância até agora. Isso era algo que as meninas não tinham. Como agora eram esposas de Zhao Ai, elas gostariam de saber tudo sobre ele, mesmo as partes ruins. Se soubessem mais sobre Zhao Ai, então elas se sentiriam mais próximas dele. As meninas ouviram as histórias de Meg como se fosse há muito tempo atrás. Afinal, o atual Zhao Ai e o do passado eram completamente diferentes. Elas se apaixonaram pelo Zhao Ai atual, não o do passado. O grupo conversou por um tempo. Depois de ver que Zhao Ai ainda estava dormindo, elas decidiram voltar para seus quartos e dormir. Elas já estavam acostumadas nesse tipo de vida, somente do lado de Zhao Ai que elas se sentiriam confortáveis. Porém, as meninas não esperavam que Zhao Ai dormisse por tanto tempo. Levou 3 dias e noites até ele acordar. Zhao Ai abriu seus olhos somente para ver que ele estava deitado no seu quarto. Zhao Ai começou a pensar e entender o que aconteceu. Ele se levantou e moveu seu corpo. Embora ele estivesse fora por um longo tempo, seu corpo não parecia rígido. Depois de espreguiçar,
Zhao Ai saiu do quarto. Após sair, ele ouviu as vozes das meninas. Parecia que elas estavam um pouco preocupadas com ele. Afinal, ele ficou fora por muito tempo. Contudo, como Kair disse que não havia nada de errado, elas não ficaram muito assustadas com a situação. Por causa disso, elas agora estavam na sala de estar, conversando alegremente. Viver em outro mundo. Capítulo 1045. Laura e as meninas imediatamente viram Zhao Ai quando ele saiu do seu quarto. Elas estavam prestando bastante atenção na porta, portanto elas foram capazes de ver que ele acordou no mesmo instante. Depois que as meninas o cumprimentaram, Zhao Ai olhou para suas expressões e não pôde deixar de sorrir levemente. O que aconteceu? Eu dormi por quanto tempo? Laura respondeu, você esteve fora por 3 dias e 3 noites. Não esperávamos que você desmaiasse, mas a Meg nos disse que você ia ficar bem. Zhao Ai sorriu e disse, não esperava que aquele cara passasse tantas coisas para mim. Me levou muito tempo para digeri-la, mas eu ganhei um pequeno benefício. Laura encarou, então ela perguntou, que benefício? Zhao Ai sorriu antes de ir sentar no sofá. Laura e as meninas também sentaram. Depois que sentaram, Zhao Ai se virou para o monitor e disse, acho que vocês já sabem sobre a origem do coração gigante, certo? Assim como o que foi descrito nos murais, o coração gigante era uma relíquia sagrada guardada por aqueles humanos. Enquanto Zhao Ai olhava para esses murais, Laura e as meninas também estavam observando o monitor. Naturalmente, elas sabiam sobre o que Zhao Ai estava falando. Elas também entenderam a origem do coração pelos murais. Depois de olhar para as expressões delas, Zhao Ai as sentiu antes de continuar. A informação que recebi está diretamente conectada ao submundo. Da sua formação ao seu estado atual. Tudo foi por causa do coração. As palavras evocaram a curiosidade das mulheres. Elas estavam ouvindo avidamente o que Zhao Ai diria em seguida. Zhao Ai continuou, vocês já sabem algumas das coisas que aconteceram no começo. Quando o grande Deus nasceu, o submundo começou a tomar forma. O que aconteceu ao coração do grande Deus já está pintado nos murais. Foi dito que antes de colocar sua vitalidade no coração gigante, a pessoa protegendo o coração colocou-o no fundo deste lago. Portanto, no começo, o coração só conseguia absorver a água do lago. Ninguém sabe quantos anos passaram, mas uma fenda espacial apareceu do nada no submundo. O que saiu da fenda espacial não foram pessoas, foram corpos. Esses eram os corpos das pessoas do clã dos 100 espíritos. Laura e as meninas encararam. Elas não esperavam que o coração se lembrasse dessas coisas. Zhao Ai olhou para elas e sorriu levemente. Vocês não devem subestimar o coração. Afinal, é o coração de um Deus criador de mundos, seu órgão mais importante. Seus usos são quase infinitos. Tudo bem, vamos continuar. Quanto mais corpos do clã dos 100 espíritos caia no submundo, mais forte a energia de morte se tornava. Por causa disso, a névoa negra que não dissipa começou a se formar. Como o coração pode absorver o poder dos céus e da terra, estendeu 2 artérias enquanto era escoltado pelas criaturas do lago. Essas artérias se tornaram 2 pilares. Um deles se estendeu para fora do lago. Lentamente, o rio de sangue foi formado, bem como as piscinas de sangue que fornecem energia de sangue para o submundo. Zhao Ai parou por um momento e continuou logo depois. O desenvolvimento do submundo aconteceu sob o olhar do coração gigante. O coração na verdade é ciente e inteligente. Acho que o Templo das Trevas não apenas unificaria o submundo sem motivo. De fato, acho que são aquelas pessoas do reino do Cultivo. Caso contrário, não teriam jogado os corpos do clã dos 100 espíritos aqui. Ainda há algumas pessoas que se lembram da história e ainda querem pegar o coração. Por causa disso, eles estabeleceram o Templo das Trevas para unificar o submundo e achar o coração. Laura e as meninas encararam Zhao Ai. Elas não esperavam que os eventos acabassem assim. As coisas que Zhao Ai falou pareciam ser razoáveis. No passado, não sabiam nada do submundo, então o melhor que eles podiam fazer era especular. Mas agora era diferente. Zhao Ai se tornou ciente das questões do submundo por causa do coração gigante. Depois de adicionar sua especulação, elas acreditavam que não estava muito longe da verdade. Megan descobriu algo pelo que Zhao Ai disse. Ela olhou para Zhao Ai e perguntou, Irmão Ai, você disse que o coração pode absorver a névoa negra e transformar em energia de sangue.
E também podia fazer a energia de sangue da energia dos céus e da terra. Se pudermos subjugar o coração, então com certeza ganharíamos enormes vantagens. Zhao Ai assentiu. Então ele olhou para o coração no monitor antes de suspirar e balançar sua cabeça. Não temos falta de coisas boas agora. Além disso, o coração gigante é um componente crucial do submundo. Se levarmos o coração, então o submundo perderia sua energia de sangue. Quem sabe o que aconteceria com os mortos-vivos e as criaturas sombrias então? Megan e as meninas assentiram. Se fosse em qualquer outro local, então não se importariam em pegar o coração. Contudo, o submundo se tornaria seu jardim traseiro no futuro. Não seria bom se um desastre acontecesse neste local. Zhao Ai olhou para elas e sorriu. Embora o coração não tenha sua própria sabedoria, ele pode entender comunicação simples. Vou dizer para não se preocupar. Não seria bom se sofresse um ataque cardíaco. Depois de ouvir Zhao Ai, as meninas caíram na gargalhada. Elas passaram um longo tempo dentro do espaço, e desde que os cenários tecnológico e científico foram desbloqueados, elas foram capazes de saber mais sobre as pessoas da Terra. Elas também sabiam de coisas sobre ataque cardíaco e coisas assim. Portanto, elas entenderam a pequena piada de Zhao Ai. Zhao Ai retornou para o submundo. Da informação ele recebeu, ele sabia que este palácio se chamava Palácio Caldeirão do Coração, foi especificamente feito para abrigar o coração. O motivo pelo qual Zhao Ai não levou o coração para o espaço foi porque sua consciência não permitia. Ele ficou comovido pelas pessoas que defenderam o coração tão fervorosamente. Essas pessoas protegeram o coração até seu último homem. Zhao Ai ficou tocado pela sua persistência. Ele não conseguia aguentar levar o coração para longe deles. Além disso, além da informação que recebeu do coração, ele também recebeu um apelo para não mover o coração. Contanto que Zhao Ai não movesse o coração, então o mesmo concederia o caldeirão de cobra a ele. Esse caldeirão podia refinar criaturas vivas. Um exemplo disso eram as bestas espirituais de sangue. O predecessor das bestas espirituais de sangue era uma besta mágica conhecida como Polvo da Alma. Depois de ser refinado no caldeirão de cobre, se transformou nas bestas espirituais de sangue. Também, esse caldeirão foi feito pelos defensores do coração, definitivamente seria um tesouro raro. Aos olhos das outras pessoas, eles veriam que o coração não tinha poder de ataque, e que as bestas espirituais de sangue eram incapazes de entrar no palácio. E como esse era o caso, então as pessoas podem ter a ideia de levar o caldeirão e o coração. Contudo, Zhao Ai não pensou o mesmo. Ele foi afetado pelos defensores do coração. Também, o coração não era muito útil para ele. O coração pega a energia dos céus e da terra e transforma em energia de sangue. Zhao Ai achou que essa era uma habilidade comum. Portanto, não pensou em absorver o coração para o espaço. Zhao Ai chegou no coração gigante, tocou gentilmente no coração quando disse: "Você pode ficar aqui. Como o caldeirão é útil para mim, estarei levando-o. Tenho certeza, não vou deixar ninguém te ferir." Depois que ele disse isso, Zhao Ai desapegou. Assim que ele estava prestes a ir na direção do caldeirão de bronze, o salão inteiro vibrou de repente. Zhao Ai encarou, então imediatamente ergueu um escudo protetor em volta dele e do coração. Mas não mudou depois, ele foi recebido por um grande choque. Bem abaixo do coração estava outro coração, mas este era muito menor, quase do tamanho normal. Além disso, esse pequeno coração estava batendo com mais vigor que o coração gigante. Zhao Ai olhou com cuidado para o pequeno coração. Neste momento, o pequeno coração disparou do chão e foi na direção de Zhao Ai. Ele sentiu uma luz vermelha piscar antes do pequeno coração entrar no seu coração. Enquanto Zhao Ai estava surpreso, de repente experienciou um sentimento confortável no peito. Então sentiu que seu batimento cardíaco tinha ficado mais poderoso. Sua absorção da energia do céu e da terra também aumentou. Seu corpo também se tornou mais formidável. Isso deixou Zhao Ai muito confuso. Então neste momento, uma luz branca disparou do coração. Zhao Ai sabia que era outro fio de informação, portanto ele fez a formação de abate dos 5 elementos deixar a luz passar. Assim como Zhao Ai pensava, a luz branca era outro lote de informação. Além disso, explicava a origem do pequeno coração e por que Zhao Ai sentiu seu corpo ficar mais forte. Viver em outro mundo. Capítulo 1046. De fato, isso realmente não foi tão estranho.
Embora o coração não tenha nenhuma sabedoria, ainda pode pensar por si mesmo. Tinha um propósito que cada forma de vida inteligente precisava concluir, e isso era passar pela sua herança, continuar sua linhagem. A humanidade também era assim. Com o objetivo de passar sua sabedoria, eles inventaram a escrita. Outras raças tinham seus próprios métodos de continuar sua linhagem. O coração gigante também era assim. Embora só tivesse um pensamento simples, isso não significa que não tenha um desejo de continuar sua linhagem. Esse pequeno coração foi um meio para esse desejo. Como o coração era apenas um órgão, em uma situação normal, não teria meios de se multiplicar. Porém, o coração gigante era um órgão de um grande Deus. Naturalmente, tinha habilidades formidáveis. Pode registrar eventos, assim como um computador que funciona automaticamente. Mais tarde, quando a última geração de protetores enviou sua última vitalidade para o coração, ele também passou um pouco do conhecimento para ele. Por causa disso, o coração gigante tinha um pouco de conhecimento próprio, naturalmente ainda não podia ser tão esperto quanto as outras raças. Qual era o desejo mais forte do último defensor do coração? Ele queria continuar sua linhagem. Infelizmente, era o único humano vivo no submundo. Então isso era impossível de realizar. Porém, essa obsessão foi passada para o coração gigante. Por causa disso, o coração também teve a ideia de continuar sua linhagem. O órgão de um grande Deus era algo incomum. Embora a sabedoria não fosse boa, ainda agiu por instinto e desenvolveu um método de reprodução, que era a divisão. Esse também foi o desejo do último defensor. Por causa disso, o coração fez várias camadas de teste. O primeiro foram as bestas espirituais de sangue. Se a pessoa não pudesse derrotá-las, então chegar no palácio era completamente impossível. O segundo teste era o tsunami de informação para ver se eles podiam lidar com a pressão mental. Se Zhao Ai não fosse capaz de digerir, então não seria capaz de interagir com o coração. Se esses dois testes fossem concluídos, então o seguinte seria um julgamento da ganância. O coração expressaria seu pedido de não o mover enquanto entrega o caldeirão de cobre. Mas se a pessoa fosse gananciosa e decidisse pegar os dois, o coração e o caldeirão, então eles encontrariam um infortúnio. O caldeirão de cobre avançaria para atacar você. O método de ataque do caldeirão era incomum, ele comeria e imediatamente refinaria você. O caldeirão de cobre era um tesouro dos defensores do coração. Depois de muitos anos de adoração, ele se tornou um tesouro mágico de grau superior. Se os defensores tivessem medo dos inimigos fortes, então eles não teriam colocado o caldeirão de cobre aqui. Contudo, se você não levasse o coração e o deixasse aqui em paz, então você receberia o caldeirão de cobre, bem como o pequeno coração. Aquele pequeno coração foi separado do coração de um grande Deus. Ele podia purificar o sangue, melhorar a absorção de energia da pessoa, alargar os meridianos e muito mais. Depois que o coração entrou no corpo de Zhao Ai, substituiu o coração original. Por causa disso, Zhao Ai ganhou a herança dos defensores do coração. Somente tendo essa herança que Zhao Ai não seria atacado pelo coração de cobre. Ao mesmo tempo, as bestas espirituais de sangue não o atacariam mais. Pelo contrário, Zhao Ai agora pode comandar as bestas espirituais de sangue. Foi por isso que Zhao Ai agora era o novo defensor do coração. Essa herança era algo que Zhao Ai esperava. Os defensores do coração originalmente eram controladores deste plano. Eles deixaram para trás muitos tesouros, bem como seus métodos de cultivo e técnicas. Eles não eram menos fracos que qualquer seita de cultivo. Pode-se dizer que os defensores do coração não eram mais fracos que o clã dos 100 espíritos. Mas quando a guerra aconteceu, esse local se tornou um cemitério. Lentamente, o local virou o atual submundo. Embora as leis do plano não tenham mudado, era completamente diferente do que já foi uma vez. Mas mesmo assim, a verdadeira herança dos defensores do caldeirão não era o coração gigante, era o caldeirão de cobre. Se Zhao Ai fosse ganancioso, não só falharia em ganhar herança, mas também seria refinado pelo caldeirão. Agora, como Zhao Ai absorveu o pequeno coração, o caldeirão de cobre o reconheceu como seu novo mestre. Outro disparo de luz branca disse a Zhao Ai tudo sobre o caldeirão. Após entender sua função, Zhao Ai não pode deixar de limpar o suor frio. Embora não estivesse com medo de ser refinado pelo caldeirão, ainda seria problemático resolver. Depois de pensar sobre isso, Zhao Ai soltou um suspiro.
Era verdadeiramente bom ter boa moral. Se fosse ganancioso, então ele teria entrado em grandes problemas, e não teria herdado o legado dos defensores do coração. Zhao Ai suspirou enquanto esfregava seu peito esquerdo e disse: como você me concedeu um coração, então eu assumirei a tarefa de proteger você. Tenha certeza, no submundo, prometo que ninguém será capaz de tocar em você. Mesmo aqueles do Templo das Trevas não seriam capazes de fazer nada. Eu vou limpar todos eles. O coração gigante parecia estar feliz, pois deu algumas batidas rápidas. Então Zhao Ai pegou o caldeirão de cobre antes de retornar ao espaço. Os eventos que aconteceram com o pequeno coração e o caldeirão foram todos vistos pelas meninas. Porém, elas não estavam cientes da maior parte do que aconteceu. O que elas viram foi o pequeno coração voando na direção de Zhao Ai. Então, quando viram uma luz branca indo para a cabeça de Zhao Ai, ficaram preocupadas. Mas depois de ver Zhao Ai abrir seus olhos mais uma vez, instantaneamente ficaram aliviadas. Quando Zhao Ai retornou, as mulheres imediatamente o cumprimentaram. Laura tinha uma expressão de preocupação quando perguntou: Irmão Ai, o que aconteceu? Zhao Ai sorriu levemente e disse: está tudo bem. Fique tranquila, não é nada mais que algo bom acontecendo. Então ele disse às meninas sobre a herança do coração. Assim que elas ouviram, Megan e as meninas ficaram felizes. Elas não esperavam que adquiririam algo bom. Eles na verdade obtiveram a herança de uma raça. Zhao Ai olhou para o grupo e disse: tudo bem, ainda preciso separar a herança que acabei de obter. Vocês devem estar ocupadas também. Depois que eu organizar tudo, verei quais tesouros obtivemos. Não sei se podemos usá-los agora ou não. Laura e as meninas assentiram. O que Zhao Ai disse foi verdade, então elas naturalmente não contestariam. Assim que Zhao Ai tirou o caldeirão de cobre, o espaço de repente emitiu uma notificação: tesouro especial caldeirão de refinação detectado. Caldeirão de refinação tem a capacidade de refinar muitos itens. Como a habilidade do caldeirão está próximo da máquina de processamento universal, habilidades do caldeirão foram copiadas e aumentadas para a máquina de processamento. Máquina de processamento universal atualizada. A habilidade especial do caldeirão de cobre também se juntou ao cajado fantasma de sangue. Cajado fantasma de sangue agora pode usar habilidades similares ao caldeirão de refinação. Zhao Ai ficou atordoado ouvindo a notificação. Ele não esperava que o caldeirão atualizasse a máquina de processamento. Além disso, as habilidades do caldeirão foram fundidas com o cajado. Isso verdadeiramente foi uma coisa boa para Zhao Ai. Zhao Ai originalmente sentiu pena. Isso porque o caldeirão era muito útil para si mesmo, mas ao mesmo tempo, também sabia que seria mais útil se o caldeirão estivesse na Ilha Dragão Selvagem. Se Zhao Ai usasse o caldeirão, então as pessoas da Ilha Dragão Selvagem não seriam capazes de usá-lo. Quem teria esperado que o espaço resolveria esse problema? Agora Zhao Ai pode usar as habilidades do caldeirão por seu cajado enquanto o caldeirão original seria deixado na Ilha Dragão Selvagem. Neste momento, a máquina de processamento universal de repente emitiu uma luz. Depois que a luz desapareceu, houve uma mudança evidente na máquina de processamento. Originalmente, as máquinas de processamento eram separadas em 10 estruturas. Elas não pareciam muito atraentes. Mas agora era diferente. As 10 estruturas desapareceram e foram substituídas por uma grande fábrica. Na frente da fábrica havia 10 formações mágicas. Então do outro lado estava outro conjunto de 10 formações. Parecia que se uma pessoa quisesse refinar algo no futuro, então eles só teriam que colocar os itens na formação e então a fábrica os refinaria. Após ver a estrutura, Zhao Ai não pode deixar de pensar agora sim, isso é uma fábrica. A estrutura tinha 5 andares. Tinha paredes externas brancas que estavam embutidas com janelas de vidro. Sua forma não era nem um pouco diferente da pequena oficina de antes. Porém, quando as pessoas olhavam agora, eles não pensariam em uma fábrica, mas sim em um lindo prédio. Zhao Ai foi para a máquina de processamento para dar uma olhada mais de perto. Então ele se virou para Kair e disse: Kair, o que podemos fazer com a máquina de processamento agora? Kair tirou uma pilha de papel antes de dizer: jovem mestre, este é o manual, você deve dar uma olhada. Zhao Ai recebeu o manual e deu uma lida. A máquina de processamento realmente tinha sido atualizada. Não só podia processar coisas não vivas, mas agora também podia processar criaturas vivas.
Se Zhao Ai quisesse que o Argali vivesse mais, então ele só precisava enviar um através da máquina de processamento para melhorar seus genes. Não só isso. No passado, se Zhao Ai recebesse uma espada que não queria usar, então ele não seria capaz de fazer nada com ela. Agora, se Zhao Ai não quisesse usar uma espada, então podia enviá-la através da máquina de processamento para restaurar a espada e melhorar com outros minérios. Isso tornou as coisas muito mais convenientes. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos, Solen irmãos.